Será o meu seminário mais difícil, porque a hora do almoço se aproxima. Então, eu lembro que no Brasil há uma escola adventista, um internato, e que sempre que os sermões eram muito longos, as palestras eram muito longas ou muito chatas, os alunos tinham um código para informar o palestrante que estava na hora de acabar, porque eles queriam almoçar, e o código era dizer amém, bem alto. Então, quando eu começar a escutar uns améns aqui, eu sei que está na hora de terminar, porque as pessoas querem almoçar. Antes de entrar no tema de hoje, eu quero fazer duas observações sobre a palestra de ontem que eu apresentei, que foi, na verdade, a palestra da jovem Sônia, ficou famosíssima agora. O primeiro ponto que eu queria enfatizar sobre a palestra que eu não falei ontem, que quando nós falamos que a mutação não é suficiente para gerar novas características que seriam suficientes para gerar as diferentes espécies que nós temos no mundo, surge sempre aquele exemplo, que foi o exemplo que o professor apresentou na sala da Sônia, o exemplo da resistência que as bactérias desenvolvem contra as vacinas. Já ouviram falar isso? Que os evolucionistas usam como exemplo da teoria da evolução. As bactérias desenvolvem resistência contra antibióticos. Tanto é que hoje eu assisti um documentário que uma empresa lá no Canadá injeta nos frangos que são vendidos depois, nas galinhas, eles injetam 9 antibióticos diferentes para que as bactérias não se desenvolvam. Imagina, quando você vai comer aquele franguinho, aquela asinha de frango, ela vem com 9 antibióticos ali dentro. E ninguém tomaria 9 antibióticos aqui no café da manhã, ou no pequeno almoço. Mas o que a maioria dos cientistas não explicam para você é como esse mecanismo de defesa que surge nas bactérias, como ele realmente funciona. Um antibiótico, ele ataca uma determinada área, uma determinada parte de uma bactéria. O que acontece é que aquela bactéria, ou aquela geração de bactérias, elas perdem aquela determinada parte e, portanto, o antibiótico não funciona mais contra aquela bactéria, porque as próximas gerações nascem sem aquele pedaço do código da bactéria, então o antibiótico não funciona mais contra a bactéria. Ok? Por isso você precisa de um segundo antibiótico. E assim continua, só que nós não temos 1 bilhão de antibióticos desenvolvidos ainda para que pudéssemos sempre aplicar. Ou seja, na verdade o que está acontecendo com a bactéria, ela está reduzindo as suas informações para conseguir sobreviver na presença daquele antibiótico. Um exemplo claro disso, se eu desenvolvesse uma arma, se eu fosse para uma guerra, e a arma que eu desenvolvi era uma arma sonora. Eu tocava um som em que os soldados inimigos morriam ao escutarem essa música. Se a próxima geração de soldados inimigos fosse uma geração de soldados surdos, a minha arma funcionaria contra esses soldados? Não. Então, a resistência que as bactérias desenvolvem contra os antibióticos nada mais é do que uma diminuição das informações genéticas que ela possui. Esse é o primeiro comentário que eu gostaria de falar para vocês. Em outras palavras, não há um crescimento de informação, não há um enriquecimento da bactéria, na verdade há um empobrecimento do seu código genético para que ela possa sobreviver ali. O segundo ponto que eu queria ressaltar ainda sobre a palestra de ontem é que a Sônia, quando ela terminou sua palestra, ela conversou comigo depois e disse que estava triste porque praticamente nenhum aluno aceitou o que ela apresentou. Somente uma aluna chegou para ela e disse: olha, os teus argumentos fazem mais lógica do que os argumentos do professor. E eu queria dizer para a Sônia e para todos os jovens
que várias vezes se sentem tristes e se sentem incapacitados nessa obra de pregar sobre a mensagem desse Deus e se sentem às vezes sobrecarregados das mensagens contrárias. Eu queria dizer para vocês, ontem quando eu entrei aqui, 3 jovens estavam na recepção, a Raquel, a Patrícia e a Vânia, e elas estavam recebendo todas as pessoas que entravam aqui no auditório. Elas estavam executando ali, era um trabalho extremamente importante. Fizeram muito bem feito, por sinal, não é à toa que eu estou comentando aqui. E cada um de vocês provavelmente recebeu um marca-página da geração Adventistas em Missão. E nesse marca-página que eu recebi da Raquel, tem um texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 58. Esse texto vai para a Sônia e para todos os jovens que já se sentiram desmotivados com o trabalho que têm feito. Esse texto diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão. Então eu quero dizer para você, que talvez você pense várias vezes que o seu trabalho é em vão, até o dia que você chegar no céu e encontrar pessoas que você levou a Jesus sem nem perceber. No dia que eu estava passando pelo maior problema da minha vida, que eu vivi até hoje, não sei se vou ter que enfrentar outro, eu passei por um problema muito grande, eu estava arrasado espiritualmente, emocionalmente, estava no fundo do poço. E eu liguei o meu computador naquele dia, sabe aqueles dias que você acorda e você diz: eu não tenho esperança de nada hoje? Quando eu estava realmente no fundo do poço. Então quando eu abro o meu computador, tem uma mensagem, um e-mail para mim, de uma jovem que eu não lembrava mais dela. E essa mensagem dizia o seguinte: Rivelina, eu nem sei até hoje como é que ela conseguiu o meu e-mail. Ela disse: Rivelino, você me deu um estudo bíblico há 15 anos atrás. E eu não lembrava desse estudo bíblico, nem da jovem. Rivelino, por 15 anos eu vivi com a mensagem que você me deu na minha cabeça, martelando todos os dias, dizendo que eu estava em cima do muro e deveria tomar uma decisão. Ela disse: Rivelino, eu estou escrevendo para você, para te dizer que eu pulei do muro, eu tomei a decisão e eu sou de Jesus agora. Então 15 anos se passaram para aquela jovem tomar uma decisão de uma mensagem que eu nem lembrava que havia pregado. Então eu quero que você saiba que a tua obra não é em vão. A mensagem de hoje que eu tenho para vocês se intitula A Moeda do Universo. E como eu vou falar de dinheiro e de moeda, eu vou começar contando um exemplo de um político brasileiro, que é o povo para entender de dinheiro. Então, político brasileiro chamado João Alves, já morreu. O João Alves, ele, na época, no início da década de 90 no Brasil, o Brasil começou a passar por um processo de limpeza na política. A limpeza ainda continua, viu? E parece que vai demorar muito tempo. Mas começaram as investigações entre os políticos brasileiros. E esse João Alves, o apelido dele era Anão do Orçamento. Porque na verdade era esse deputado e outros que formavam os 7 anões, porque eram todos baixinhos, e estavam roubando o dinheiro lá do Brasil. No fim das contas, o dinheiro do contribuinte. Na casa desses políticos, eles encontravam caixas com dinheiro. Caixas. Eram milhões. E no dia do julgamento, quando João Alves compareceu diante daquela reunião, perguntaram para ele: deputado, como é que o senhor, com um salário X, consegue ter uma riqueza de 20, 30, 50 vezes X? Como é que você explica isso? E a resposta do João Alves ficou clássica. O João Alves disse o seguinte: eu ganhei 13 vezes na loteria. Sou autêntico brasileiro. Vocês talvez não tenham percebido. Ele disse que ganhou 13 vezes na loteria. Você sabe quais são as chances de ganhar na loteria uma vez? Para ganhar uma vez, alguns matemáticos fizeram um cálculo na época, porque as chances de ganhar 13 vezes, as chances de ganhar 13 vezes na loteria é 1 em um número
indecifrável. E um matemático na época, um estatístico, disse que era a mesma probabilidade, era a mesma chance de jogar uma bola de ping-pong no Oceano Atlântico e você dizer exatamente onde é que ela está. E o outro matemático chegou e disse, não, mas você não jogou a bola. E o cara ainda encontra. Então, as chances são impossíveis. E, obviamente, ninguém acreditou no João Alves. Obviamente, ninguém é tolo para acreditar que ele poderia ter ganho 13 vezes na loteria. Todos sabiam que ele havia conquistado aquela fortuna por meio do roubo. O problema para o João Alves é que o João Alves nunca tinha estudado teoria da evolução. Porque se ele tivesse estudado teoria da evolução, ele chegaria para os deputados e perguntaria, vocês acreditam na teoria da evolução? E os deputados brasileiros teriam que dizer sim, sim. Então ele falaria o seguinte, olha, eu assisti na palestra da Sônia que a chance de uma proteína com 300 aminoácidos de surgir por acaso é muito menor do que eu ganhar na loteria 13 vezes. Então por que vocês não acreditam em mim? Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. É que, já que eu estou falando de dinheiro e de biologia, eu queria apresentar para vocês o que em biologia nós chamamos a moeda da célula. Antes de entrar na moeda do universo, eu vou entrar na moeda da célula, ok? A moeda da célula, isso não é algo que eu inventei, isso é um termo comum entre biólogos. Os biólogos, eles conhecem essa expressão, a moeda da célula. Ela tem essa fórmula química e ela tem um nome um pouco comprido. O nome dela é isso daí. Mas os químicos e biólogos, eles reduziram esse nome para o trifosfato de adenosina, que foi depois reduzido novamente para o ATP. Em outras palavras, sempre que algum metabolismo ou qualquer coisa que ocorre dentro da célula, sempre que vai acontecer alguma coisa dentro da célula, é necessário se pagar com ATP, com essa molécula. Um exemplo, a célula quer transportar algum alimento para dentro dela. Quando o alimento chega na membrana celular, a membrana celular diz, cadê o ATP? Então você paga com o ATP, a membrana se abre e a comida entra. É o que nós chamamos de moeda celular. E você pode procurar isso em qualquer livro de biologia, ele provavelmente comentará sobre essa questão, a importância da ATP. Em qualquer trabalho celular, a ATP está envolvida nesse mecanismo. E ao ler isso, eu fiquei me perguntando, será que haveria uma moeda para o universo? Algo que eu pudesse sair do planeta Terra e ir até Júpiter, algo que eu pudesse utilizar nos céus. Será que há algo que eu precisaria ter em mãos para entrar dentro dos céus, para pagar, para passar nos portões dos céus, ou fazer viagens dentro do universo? E eu fiquei procurando os livros de física, eu fiquei procurando se de repente não era o campo magnético, será que não era o campo gravitacional, energia escura? O que é que eu poderia utilizar, o que é que eu poderia definir como a moeda do universo? Já que a moeda das células é o ATP, qual seria a moeda do universo? Qual seria aquilo que seria mais valioso em todo o universo? Procurei nos livros de física, não encontrei, e para minha surpresa, eu encontrei a resposta para essa pergunta num livro da Bíblia. A Bíblia diz qual é a moeda do universo. Gostaria de saber? Gostaria de descobrir isso também? Você tem curiosidade de saber qual é a moeda do universo? Eu encontro isso no livro de Mateus. No livro de Mateus, se você tem a tua Bíblia, no capítulo 4, dos versículos 8 e 9, ali está descrito a moeda do universo. E você vai ficar surpreso. O que é ou qual é a moeda do universo? No livro de Mateus, no capítulo 4, os versículos 8 e 9, traz o seguinte texto. Novamente o diabo
o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe: tudo isto te darei, se, prostrado. O diabo estava disposto a trocar tudo que ele possuía por uma coisa. Que coisa era essa? Adoração. A moeda do universo nada mais é do que adoração. Adoração é a coisa mais importante do universo. Adoração é algo que pode te transportar daqui para outro planeta. É algo que você vai encontrar em todos os níveis, tanto aqui como nos céus. Adoração. O diabo estava disposto a fazer tudo só para ter adoração. Depois de tentar Jesus de várias maneiras, ele chega à conclusão, ele abre o coração para Jesus e diz: Jesus, olha, eu te dou tudo, eu só quero uma coisa, me adore. E nesse momento algum de vocês deve estar se perguntando assim: poxa vida, será que a Sônia não tem outra apresentação para dar para o Rivelino? Porque eu não estou entendendo nada. O que tem a ver adoração com biologia, com teoria da evolução? O que tem a ver? Essa apresentação que eu estou fazendo hoje para vocês é para explicar para vocês por que a teoria da evolução, mesmo com todos os seus problemas, ainda é aceita tão largamente, tão abertamente no meio científico e em várias áreas. Você vai entender hoje que tudo tem a ver com uma palavra: adoração. É neste tema que nós vamos entender por que isso é tão importante. E para entender melhor, eu preciso ler com vocês um outro texto da Bíblia. Agora, no livro de Apocalipse. E antes de falar de Apocalipse, eu quero falar algo para vocês, que a adoração é tão importante. Olha só essas imagens dos fãs. O cara tatuando a imagem dos atores nas suas costas. Uma pessoa com a tatuagem do nome Madonna, seja lá o que for no corpo. Eu queria perguntar algo para vocês. As pessoas adoram. Olhem os fãs num show de rock ou qualquer outra música, como as pessoas levantam as mãos para os seus ídolos. Vocês já prestaram atenção nisso? As pessoas levantando a mão. Você já viu algum fã de Madonna que tem vergonha de ser fã da Madonna? Pensa: olha, eu sou fã da Madonna, mas não conta para ninguém não, viu? Você nunca viu isso. Apesar de vermos muitos fãs de Jesus Cristo que têm vergonha de ser fã de Jesus Cristo. Mas a adoração está gravada em nossa mente, faz parte do ser humano, nós todos adoramos. A igreja não precisa ensinar ninguém a adorar, porque você já nasce com isso. Você já nasce com esse desejo de adoração. E se você não adora Jesus, vai adorar outras coisas. Vai adorar Madonna, ou Michael Jackson, ou Justin Bieber, e seja lá o que for. Você vai acabar adorando alguma coisa. E as pessoas adoram mesmo. E gritam. Quantas vezes eu já vi uma imagem dessa da pessoa gritando lá pelo ator, pela atriz? É uma triste realidade. Mas eu quero com vocês ir no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, talvez tenhamos alguma visita aqui que nunca tenha lido o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é aquele que fala da besta de Apocalipse, que fala dos 666, que fala das pragas. Alguém aqui que não leu ainda o livro de Apocalipse? Posso ver as mãos? Alguém que não estudou o livro de Apocalipse? Eu tenho uma mão ali. Alguém mais que não estudou o livro de Apocalipse? Só uma pessoa nesse auditório todo? Não leu todo, mas eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês duas, principalmente você que levanta a mão, eu não li o livro de Apocalipse, não conheço. No fim, nós vamos... Como? Pois não? Não estudou tudo, né? Então vai estudar com o pastor. Quando terminar aqui, nós vamos conversar com o pastor, ele vai dar um estudo bíblico até o final. Por que é importante isso? Porque no livro de Apocalipse, vocês vão encontrar algo interessante que vai te levar a essa questão de adoração. Apocalipse 14, capítulo 14, versículos 6 a 7, diz o seguinte, no livro de Apocalipse. E vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai o quê?
Vocês estão entendendo que a última mensagem dada ao mundo, nós estamos falando aqui das 3 mensagens angélicas, a última mensagem adressada ao mundo trata de que assunto? Da criação. A mensagem trata chamando as pessoas para adorar aquele que é o Criador. E eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, porque agora o negócio vai começar a complicar. Ali no livro de Apocalipse, nos primeiros capítulos, nós temos as cartas às igrejas, as 7 igrejas. Vocês conhecem isso. Vamos ver se os irmãos estão fazendo estudo bíblico. Qual é o nome da primeira igreja? Não estão fazendo estudo bíblico. Só 2 pessoas responderam. Qual é o nome da primeira igreja? Éfeso. A segunda? Esmirna. A terceira? E aí começou aí confundiu agora, atrapalhou. Olha, então estão precisando de estudo bíblico. Pastor, vai ter trabalho, viu? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Qual o nome da 7ª igreja? Qual o nome da última igreja? Laodiceia. Aí a gente conhece, né? Aquela que é quente, não é? Aquela que adora uma água morna. Pois é, aquela mesma. Laodiceia, do grego lau, significa o quê? Povo. Laodiceia significa povo do juízo. É o povo que vive a última fase do cristianismo. Para cada igreja de Apocalipse, das 7 igrejas, para cada uma delas, Jesus se apresenta como algo que é extremamente importante para a igreja. Por exemplo, na igreja de Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que anda por meio dos candeeiros. Por quê? Porque foi o período da igreja em que o próprio Jesus esteve no meio da igreja, já que os candeeiros representavam as igrejas. Quando Jesus fala para a igreja de Esmirna, a segunda fase da igreja, como é que Jesus se apresenta? Capítulo 3, aí, se vocês quiserem acompanhar, o capítulo 2 e 3. Como é que Jesus se apresenta à igreja de Esmirna? Eu sou aquele que morreu e o quê? Reviveu. Por que Jesus se apresenta como aquele que morreu e reviveu? O período da igreja de Esmirna foi um período de quê? De perseguições, de morte, mas Jesus não tem nenhuma reprovação a essa igreja. Uma igreja que aparentemente estava morta, por quê? Porque ela foi abafada, foi perseguida, se escondeu nas catacumbas. E agora preste atenção, como é que Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia? Vamos ver como é que Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia. Jesus é o quê? O princípio de quê? Da criação de Deus. Por que Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia como o princípio da criação de Deus? Por que é que para a igreja de Laodiceia nós temos a questão da criação ali? Ele não se apresenta como o criador em nenhuma das igrejas, mas somente a igreja de Laodiceia. Por quê? Em que ano começou a igreja de Laodiceia? Quando foi que começou o darwinismo? Pouco depois, ou naquela mesma época, quando começou Laodiceia. Laodiceia é o único período do cristianismo em que os próprios cristãos duvidam que Deus é o Criador. Querem ver um exemplo? Todos os anos nos Estados Unidos, as principais igrejas americanas celebram o Dia da Evolução, ou Domingo da Evolução. Não é meio paradoxal? E em 2010, eles tiveram 800 igrejas celebrando o fim de semana da evolução. Algumas igrejas cristãs já pediram desculpas a Charles Darwin. E várias igrejas cristãs hoje não creem mais na criação. Creem na evolução. Um exemplo disso. Esse é um gráfico que mostra o percentual de religiosos que acreditam que a evolução é a melhor explicação para a origem da vida. Entre os budistas, também é difícil até de saber o que é que o budista acredita, né? Então, para o budista, 81% é evolução.
Para os hindus, 80%. Para os judeus, 77% dos judeus já acreditam na evolução. Isso lá nos Estados Unidos. Cristãos não afiliados, 72%. Católicos, 58% dos católicos já acreditam na teoria da evolução. O próprio Vaticano já disse oficialmente que acredita na teoria da evolução. O Vaticano, hoje em dia, tem conferências de evolucionismo. E se vocês quiserem ter um exemplo interessante, vá no YouTube e escreva criacionista na conferência evolucionista do Vaticano. E vocês vão ver um criacionista se levantando. Um criacionista se levantou, foi lá na frente, numa conferência evolucionista do Vaticano. Um criacionista se levantou e fez uma pergunta e os seguranças tiraram o criacionista de dentro da conferência e colocaram, expulsaram. E ao expulsá-lo, as pessoas aplaudiam. Cientistas aplaudindo a expulsão de dentro de um auditório de um homem que duvidava da teoria da evolução. Isso dentro do Vaticano. Então nós temos ali protestantes, os ortodoxos, todos em torno de 50%. Os testemunhas de Jeová, 8% nos Estados Unidos. Eu acredito que os adventistas estão próximos dessa mesma estatística para os testemunhos de Jeová. O que acontecerá em breve é que a maioria das igrejas cristãs não acreditará mais na criação. Hoje, eu tenho vários amigos de inúmeras denominações religiosas dentro do cristianismo. Tenho vários amigos, ótimos amigos que são católicos, ótimos amigos que são batistas, presbiterianos. E eu posso falar para qualquer um deles, eu posso provar algo muito importante na Bíblia. Muito importante, que é essa questão que eu vou mostrar para vocês aqui. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Eu provo para qualquer cristão hoje que o sábado é o dia do Senhor. Mas no momento em que o cristão não crê que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, esse texto tem algum valor? Não, esse texto perde completamente o seu valor. Então, se você começar a parar para pensar um pouco, você vai começar a entender que o ataque da teoria da evolução, a questão toda ali, eu quero que vocês entendam bem isso. A questão não é de mutação, não é de seleção natural, a questão é só de fé e adoração, nada mais. A luta toda, desde a época que a igreja de Laodiceia surgiu com a mensagem de proclamação, olha, nós estamos chegando ao mundo e estamos chegando ao tempo do juízo, adorem aquele que fez os céus e a terra. Nessa mesma época surge um movimento extremamente forte para provar que não existe Criador. E esse ataque vai justamente contra um mandamento da lei de Deus, que é o sábado, que proclama que Ele é o Criador. Então, eu não tenho problema nenhum que um ateu creia no evolucionismo. Ele tem todo o direito de fazer isso. Se ele não quer crer em Deus, o próprio Deus dá essa liberdade, Ele dá o livre-arbítrio. Se você não quer crer, Ele te dá toda a liberdade de fazer isso. O meu problema está quando eu vejo um adventista do 7º dia que não crê que Deus criou as coisas aqui em 6 dias e descansou no 7º. Porque a tua própria fé e a tua própria doutrina perdem o sentido. E é nesse ponto que nós devemos entender, a guerra, ela não é científica, ela é espiritual. Vocês acham que o Richard Dawkins, ele tem as respostas para todas as coisas? Vocês acham isso? Eu queria só lembrá-los. Richard Dawkins foi o autor do livro The God Delusion, um livro que se transformou num best-seller, vendeu milhões de cópias, várias pessoas deixaram de crer em Deus após lerem esse livro, vários jovens abandonaram a igreja ao lerem esse livro. A TV, os jornais faziam propaganda desse livro, dizendo que o livro era genial, era maravilhoso, era uma libertação do pensamento, sobre o pensamento do cristianismo, das lendas da Bíblia. Esse livro fez um sucesso. O que a mídia não te diz é que a venda de Bíblias aumentou 120%. E o que a mídia também não te mostra, e eu te encorajo a fazer,
é ler os livros que foram publicados para destruir o livro do Richard Dawkins. Eu te recomendo a conseguir qualquer um desses livros e ler. E você vai ver as falácias, as mentiras, os erros que o Richard Dawkins propaga e faz com que as pessoas assim creiam. Quando eu vejo um professor olhar para uma bactéria e dizer, viu aí, a bactéria ficou resistente à vacina, e ele consegue ver na bactéria o Criador do mundo, eu só lembro o texto de Êxodo, capítulo 32, que diz, ó Israel, aqui estão os teus deuses. O povo está fabricando deuses, assim como os israelitas fabricavam deuses no passado para adorá-los. Hoje adoram uma bactéria, adoram um pedaço de osso, adoram o que for, para não adorar o Deus verdadeiro. Eu quero mostrar para vocês agora um vídeo do filme, uma parte do filme Expelled, No Intelligence Allowed. Se você não viu esse filme, eu te recomendo a conseguir uma cópia e assistir. Pirata não, irmão. Mas assista o filme. Expelled, No Intelligence Allowed, do Ben Stein. Se você acha que o Richard Dawkins tem as respostas, se você acha que o Richard Dawkins tem certeza do que está falando, eu quero mostrar para vocês 2 minutos do vídeo, quando ele é entrevistado pelo Ben Stein. O vídeo está em inglês, com as legendas em português, somente 2 minutos. E eu quero que vocês prestem atenção. O Ben Stein vai perguntar ao Richard Dawkins, primeiro, qual é a probabilidade de que Deus não existe? E em seguida ele vai perguntar, como é que o senhor sabe? Como foi que tudo começou então? Preste atenção na resposta, que vem da boca do Papa do ateísmo, e depois veja se os ateus estão construindo uma casa em cima de areia movediça ou não. Preste atenção nesse vídeo. Free yourself from primitive superstition. So religion's a primitive superstition? Oh, I think it is, yes. So you believe it's liberating to tell people that there is no God? I think a lot of people, when they give up God, feel a great sense of release and freedom. Why do you think that? I mean, what's your dad? What's your scientist? What's your data? I think, well, I've had a lot of letters saying that, and I've... There are 8 billion people in the world, Dr. Dawkins. I know, How many letters have you had? No, I haven't done that. That's quite true. Professor Dawkins seemed so convinced that God doesn't exist that I wondered if he would be willing to put a number on it. Well, it's hard to put a figure on it, but I mean, I'd put it as something like, 99% against or something. Well, how do you know it's 99%? I don't. Say not 97%. No, I did. You asked me to put a figure on it, and I'm not comfortable putting a figure on it. I think I just think it's very unlikely. What? But you couldn't put a number on it? No, of course not. No. So it could be 49%. Well, it would be. I mean, I think it's unlikely, and it's quite far from 50%. How do you know? I don't know. I mean, I put an argument in the book. Well, then who did create the heavens and the earth? Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. And what was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, how did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. Estão gostando do vídeo, né? Não querem that, mais parar. at some... Ok, obrigado. Richard Dawkins tem as respostas para as perguntas? Não, ele não tem a resposta. Mas ele quer que você creia que ele tem uma resposta que ele sabe que não tem. Isso que me impressiona no ateísmo. Constrói-se um Deus. A Bíblia fala que não fala, que não ouve, e o povo vai lá e adora. Eu fico impressionado com isso, em ver que
nós estamos sendo enganados. Nós não, porque pela graça do Senhor Jesus ninguém aqui está enganado. O que me preocupa é ver o mundo sendo enganado a cada dia. Eu lembro de uma vez falando com uma jovem, eu disse para ela, ela cresceu num lar ateu, e eu perguntei para ela, os teus pais alguma vez te proibiram de acreditar em Pai Natal, ou o Papai Noel, Santa Claus? Os teus pais já te proibiram de acreditar? Ela disse, não. Por que eles estão tão preocupados em te proibir de acreditar em Deus? Não é estranho que os teus pais nunca fizeram uma campanha contra o Pai Natal? Já viu alguém saindo no meio da rua gritando, Pai Natal não existe, não creia nisso? Eu nunca vi. E aquela jovem ficou pensando e disse, sabe de uma coisa, você tem razão. Aí eu disse, você sabe por que ninguém faz campanha contra o Pai Natal? Porque Pai Natal não existe, minha filha. Mas contra Deus tem que fazer uma campanha grande. Porque você olha ao redor e Deus está ali. E a grande questão de todo o movimento que existe contra a criação é justamente para destruir ou remover a adoração daquele que merece toda adoração. O Richard Dawkins, no seu livro God Delusion, ele escreve os 10 mandamentos do ateu. Vocês sabiam disso? Por que ele iria escrever os 10 mandamentos? Qual é o desejo dele? E o quê? A contrafação. Ele quer ser adorado. E tem um blog de ateísmo, que eu achei bastante interessante, esse eu queria mostrar para vocês. Esse blog traz os 10 mandamentos do ateísmo. Estão ali os 10 mandamentos. E os mandamentos começam, é engraçado que ele não menciona a fonte, né? Do not do to others what you would not want them to do to you. Não faça aos outros que você não quer que façam a você. Ele não mostra a referência de onde é que ele tirou essa ideia, né? Ou seja, se fosse na Alemanha ele ia perder o título dele, porque o ministro da Alemanha fez umas cópias na tese do doutorado, não botou a referência e perdeu o emprego. O Richard Dawkins deveria perder o mesmo, porque ele está copiando coisas da Bíblia e não está mencionando. Aí aqui, ó, em todas as coisas, não cause mal a ninguém. Peraí, né, rapaz? Você está copiando as coisas da Bíblia? E aí ele diz que são os 10 mandamentos do ateísmo. Agora vem a parte interessante. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Jesus disse que nós deveríamos ser mansos como as pombas e espertos como as serpentes. Ninguém vai sair bobo daqui, não. Nós vamos sair daqui inteligentes. Olha só. Estão aqui os 10 mandamentos. E aí eu li os comentários. Eu gosto de ler os comentários. Uma vez eu dei uma palestra sobre o dilúvio, e amanhã talvez eu vou falar um pouco sobre isso. E havia saído uma notícia lá no Brasil, uma dessas revistas que tentam destruir a Bíblia. E essa revista trazia uma reportagem sobre o dilúvio e dizia que o dilúvio é um mito, é uma lenda. Que 40 dias de chuva não tem como alagar o planeta Terra. E aí eu gosto de ler os comentários. Aí tinha um comentário logo embaixo que dizia assim, São Paulo só precisa de 40 minutos. Então, eu achei o máximo. Então, eu gosto sempre de ler os comentários dos artigos, que sempre surgem gênios que vão lá e colocam alguma coisa. E eu li os comentários que estavam sobre esses 10 mandamentos. E os comentários foram super esclarecedores sobre o que é que vai por trás da teoria da evolução. Olha só. Primeiro foi o comentário de um jovem, provavelmente ateu, chamado Matt. E o Matt escreveu o seguinte: muito bom, se todas as pessoas cumprissem esses mandamentos, o planeta Terra seria algo maravilhoso. Nossa! Aí veio um cristão, esses crentes são fogo, se metem em tudo que é canto. Por isso que eu digo, olha, Richard Dawkins, ele pensa que é inteligente. O Voltaire era muito mais inteligente que ele. Nietzsche era muito mais inteligente que ele. Tentaram de todo jeito destruir o cristianismo. E se você quiser visitar as tumbas do Voltaire e do Nietzsche, você pode, mas a de Jesus está vazia.
Então não tem como vencer. Eles vão lutar, mas vão perder, porque a vitória nos é garantida. Depois do comentário do Matt, aí apareceu um crente, que o Matt diz que se todas as pessoas guardassem os 10 mandamentos do ateísmo, o mundo seria maravilhoso. Aí vem um crente e escreve o seguinte, ele repete o comentário do Matt, né, o Coops agora, e ele escreve, parece o mesmo efeito dos 10 mandamentos do cristão, não é verdade? Ou em outras palavras, se os crentes guardassem, ou se o mundo guardasse os 10 mandamentos, a vida era maravilhosa, meu amigo. Agora vem a parte mais interessante. O Matt responde o comentário do Coops. E eu quero que vocês prestem atenção. Mesmo efeito, mas muito melhor. Porque você não precisa de quê? De nenhum amigo imaginário para fazer o quê? Para adorar. Você está entendendo que todo ponto se reduz a uma palavra, adoração, meu amigo. E toda luta entre criacionismo e evolucionismo estão justamente nesse ponto. Adoração. E no fim das contas, você adora quem você obedece. Se você quiser obedecer ao Richard Dawkins e seguir o que ele está dizendo para fazer, boa sorte. Agora saiba que no final você vai encontrar uma tumba e nada mais. Agora, se você quiser encontrar a vida eterna, você vai ter que adorar aquele que criou todas as coisas, que foi Jesus Cristo. Então, a luta toda, a luta se resume em uma palavra: adoração. O que está por trás da teoria da evolução, o que mexe a teoria da evolução, nada mais é o desejo de conseguir adoração para si. E quem é que luta tanto para ter adoração no lugar de Deus? O que a Bíblia fala? O que o diabo fala lá no livro de Ezequiel? Subirei no mais alto dos montes, colocarei meu trono e serei o quê? Serei como Deus, serei como o Altíssimo. Esse é o desejo dele. Eu digo isso para os jovens principalmente, lutem, continuem falando nas escolas, não tenham medo de mostrar a tua fé, mas saiba que profeticamente nós não temos como vencer essa batalha na questão intelectual. Não porque nós não sejamos mais inteligentes do que eles, mas é porque nós temos todo um sistema que luta por eles. E nós sabemos que nós estaremos em desvantagem nesse ponto. Porque no fim das contas, na verdade, a luta aqui não é intelectual, a luta nada mais é do que espiritual. E se você quiser lutar e vencer uma batalha espiritual, você tem que usar as armas espirituais. E eu queria encerrar essa palestra de hoje e convidar para as palestras de amanhã e depois de amanhã, onde eu vou entrar em outros aspectos da Bíblia e da questão científica. Eu queria encerrar mostrando um texto do livro de Hebreus. E eu quero que todo jovem guarde esse texto na cabeça, para quando você se sentir desanimado, quando você se sentir acuado, quando você... Vocês conhecem a palavra acuado? Ou é só lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, lá no Brasil que se usa? Acuado, ou seja, quando você se sentir com medo, quando você se sentir atacado, eu quero que você lembre desse verso e se levante e não dobre a cabeça. Eu quero que vocês lembrem desse texto de Hebreus. Hebreus, no capítulo 10. Eu quero que você memorize esse texto. E saiba que essa luta é espiritual. E nós vamos vencer com as armas espirituais. Hebreus 10, verso 38. Que diz assim: o meu justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu irmão, minha irmã, Deus está te chamando a ser um herói na fé. E Ele está dizendo para você, você vai vencer e é pela fé. Não recue. Amém. Não volte atrás. Porque eu às vezes imagino o exemplo de Moisés no Egito. A Bíblia fala que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Sabia tudo que tinha na ciência egípcia, mas preferiu ficar com Deus. Eu te digo uma coisa, José era provavelmente o herdeiro do trono egípcio.
Se Moisés tivesse decidido ficar do lado do faraó, Moisés era uma múmia hoje. Mas ele decidiu ficar do lado de Deus e ele está vivo nos céus. A escolha é tua, que Deus te abençoe. Amém.